Olá, eh, eu sou Aldri Peralta e eu estou aqui no laboratório do campo analítico. O nosso foco vai ser uma linha administrativa de pensamentos. O principal vai ser apresentar uma espécie de B2B, né? De empresa para empresa, mas no fim das contas a gente vai falar um pouco de B2C, que é para você, o cliente comum, ou o analista comum que está tendo uma primeira vez ou um primeiro contato com esse mapeamento, ou esse tracking, né? Vou usar algumas palavras um pouco diferentes do que você está acostumado, como tracking, pass, ball recovery, etc. Para a gente comentar de uma maneira mais profissional, né? Até porque uma API que vale R$ 100.000 não dá para a gente entrar em algumas, assim, digamos, ilusões, né, de que esses nomes não existem ou que tem algum condicionamento errado, tudo bem? Então, assim, a gente está vendo aqui um mapeamento de rastreio de evento, então onde o jogador está, ele é continuamente mapeado via GPS, né? Porque ele tem lá a sua definição de GPS e ele é conduzido a uma dinâmica, né? Para ficar entrando nesse processo de captura. Tudo bem? Deixa eu ver uma opção aqui de repeat. Pronto. E aí o que é que acontece? Se eu tenho essa definição clara na minha cabeça, eu como chefe de um laboratório de pesquisa analítica, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso de dois fatores. Primeiro, como é que está o mercado, né? Como é que esses dados chegam a mim? Hoje eu tenho quatro formas desses dados chegarem até mim. Por via de API, por via de scrapping, por via de mapeamento tracking e por via de mapeamento manual. Tudo bem? Então pode ser por vídeo, pode ser por aderência é, de tracking, etc. Mas também tem a recorrência de mapeamento da API. Então, por exemplo, tem algumas fontes como Opta ou Scored, etc. E assim, é legal você ter um track de movimentação para você ver onde o atleta tá, mas no fim ele precisa provar algum ponto, né? Ele precisa ter a coordenada polar, ele precisa ter o diferencial dele, o referencial dele e onde o atleta vai do ponto A para o ponto B. Esse passe ele vai no XY inicial e termina no XY final. Então, tem uma coordenada polar, tem uma geometria analítica aplicada dentro desse fundamento técnico. Além desse fundamento técnico, que é importante, é você saber que esses dados eles custam caro, obter eles não é uma tarefa fácil. E muitos clubes hoje possuem esses dados de duas formas. Uma que apenas coleta a variável métrica e a outra que coleta a variável métrica e as coordenadas polares que eu acabei de falar. E tem outros APIs que são bem mais caras, como a StatBombs, que hoje em dia é Hudl StatBombs, após a aquisição, que tem outra métrica que na estatística você aprende como paramétrica, né? Ou multivariável dentro de várias métricas. Por exemplo, você tem a coordenada polar e aí você começa a usar ferramentas técnicas estatísticas, como XA, XG, XP, etc. Que você vai medir gol, passe, intensidade, etc. Tudo bem? Um outro ponto também, que eu acho que é fundamental para a gente conversar, que é que você quer realmente usufruir desses dados de forma técnica, você precisa aplicar estatística. Não tem como fugir disso. Eu acho que a gente está vivendo um boom de IA, que é interessante, porque ela traz a popularização, né? Tanto é que é um boom hoje de conhecimento de dados, assim como era o computador no século passado. Então, o que era para uma ferramenta apenas para profissionais e especialistas e alguns entusiastas, hoje é uma ferramenta para populacional, né? Porque, por exemplo, como eu falei, a gente está falando de dados e a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um custo alto, então não dá para brincar.
né? Não dá pra fingir que esse problema não existe dentro de clubes. E aí, por exemplo, você que é apostador, talvez esse vídeo não é pra você, tudo bem? Eu sei que algumas pessoas perguntam, etc. É, existe um conflito hoje entre casas de apostas e futebol. Então, assim como diversos jogadores foram assediados para fazer manipulação de resultado, então o campo analítico nunca focou em trabalhar com apostas, apesar do mercado ter muito dinheiro também. Então, o papel do campo analítico hoje é de três formas: com serviços de dados, onde ele entrega um serviço pronto, performático para o jogador de futebol, para o clube, e também tem um processo educacional, que é a escola de dados do campo analítico, além dos serviços, que é ensinar esse cara que ele é analista de desempenho, scout, ele é analista de mercado, ele é fisiologista. Então ele está dentro do cenário computacional registrando diversos bancos de dados. Quem é da fisiologia conhece a Catapult. Quem é de scout conhece outras bases de dados, etc., como o iScout, etc., que também é uma provedora de relatórios, porém, a diferença do campo analítico é que hoje ele é um mapeamento muito mais profundo e muito mais racional de elementos que fazem o traqueamento e o processamento correto do banco, né? Então, por exemplo, um fundamento que eu acho super legal, que é a gente conseguir trazer para o campo analítico o profissional que está focado em, por exemplo, em, digamos assim, como é que eu posso colocar de uma maneira bem prática? De uma maneira racional, né? Só que de uma maneira que ele tá enxergando hoje um modelo de associação. Por exemplo, o que é esse modelo de associação? É o cara que está trabalhando com banco de dados, focado na minuta de visualização em modelo, né? A gente tem aqui uma visualização em modelo, né? Um exemplo que a gente vai pegar é do Bruno Guimarães. Então, a gente tem ali uma distribuição dentro dele, e aí o cara que é profissional, né, como eu falei, ele está trabalhando entre o centro do campo, numa região de intensidade e porcentagens dentro do campo dividido pela cultura de educação da UEFA. Então a gente volta novamente a falar da forma séria, como se fala. Ou seja, eu tenho 18 zonas de trabalho, é dessa forma que eu me comunico, é dessa forma que nenhum europeu me coloca para trás, é dessa forma que eu consigo estar autentificado dentro do mercado e o mercado me responde de volta. Esse aqui é o site do Campo Analítico, a gente está aqui no portfólio, muito bacana. Alguns gráficos, tem diversos gráficos, diversas formas para portfólio, tanto para educação quanto para serviço. A gente vai pegar um exemplo aqui de rede de passes, que é a questão da leitura, né? De, digamos assim, a leitura oficial do que acontece dentro de campo, né? Então, olha um conceito excepcional, que é o conceito da ruptura de passe. A gente tem uma ruptura de passe, onde esses passes conectam entre si, jogadores, e uma correlação. Essa correlação ela tem uma intensidade, ela tem um valor proposital dentro dela, e ela consegue trazer para a gente um verdadeiro valor, que eu chamo de ruptura network, ou seja, conexões de ruptura, e aí eu consigo fazer identificação de conexões entre jogadores, jogadores-chave na construção de jogo, análise de padrões coletivos, de passe, né? Então, cara, é uma informação muito interessante para você trabalhar no seu cotidiano. E aqui é uma outra técnica muito importante, que é uma técnica própria do campo analítico, que são as métricas de associação para modelo de identificação. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma smoking, né? Essa smoking ela é muito interessante, porque ela está pegando a variação central do como o fluxo de intensidade dentro daquela região e principalmente coletando jogadores que estão dentro dessa região e quem ali prevaleceu
como dominância em relação ao adversário. Então, a gente já tem ali um padrão bastante comum dentro da associação de dados do futebol. Eu deixo por último aqui, se você quer tornar aluno, esse vídeo vai para o YouTube e você pode clicar no link na bio ou no link da descrição desse vídeo. Esse vídeo também vai para o LinkedIn, que também vai estar lá na descrição do vídeo, o link para você acessar. E se você que também quiser serviços, vai ter o link da área de serviços para você entender como o campo analítico funciona, tirar suas dúvidas, ver orçamento, etc. Hoje, os alunos do campo analítico eles estão em mais de 5 países, então a gente tem muita gente trabalhando, são 100 profissionais. A gente chegou a essa marca, uma marca bacana pra caramba, mas é uma marca que o campo analítico deveria estar com 1.000 alunos em 2 anos. Então é um déficit ali de 900 alunos que a gente tem, ou porque a galera não entendeu o nosso perfil, os profissionais não entenderam o nosso perfil, ou eles ficaram com medo desse perfil mais técnico, realmente é intimidador, né? Porque, como eu falei no início, não dá pra levar na brincadeira, não dá pra levar um orçamento de 100 mil reais que eu posso gastar com dados, tomar uma decisão errada, não tem como fazer isso, você tem que tomar uma decisão certa. E pra você tomar uma decisão certa, você tem que saber de técnica estatística. Então, tanto é que todos os nossos cursos começam com estatística básica, o livro do Moretin, que é um livro excelente, excepcional para modelagem estatística, e uma maneira muito inteligente da gente começar um planejamento atribuindo análise de frequência, análise descritiva, análise exploratória de dados, que é a nossa nova formação, uma formação que a gente abriu com 30 vagas sexta-feira passada, dia, acho que 15, sexta-feira passada, vou chutar aqui. E aí, o que aconteceu? A gente teve ali 18 pessoas preenchendo essa semana e a gente tá com 12 vagas ainda para preencher. A gente tá com um valor muito bacana para essa primeira turma de R$149, podendo pagar ou totalmente no valor do Pix, à vista, ou parcelado em até 2 vezes. E aí, como todo curso do campo analítico, começa com uma turma A, um valor, né, X, e depois ele passa a ser a 3X, que aí a gente já tem como os alunos se identificaram com esse curso, se o nosso MVP foi eficiente, se o nosso métrica dentro da nossa, tanto o nosso CAC, nosso custo de aquisição por cliente foi interessante. Esse custo de aquisição foi muito bom mesmo, assim, tipo, gastou nada mesmo, só salário de funcionário mesmo. E não no sentido de, tipo assim, elementos que a gente está monitorando, a gente está com tanta retenção hoje de pessoas, né? A gente tem um público muito grande, né? A gente vai chegar agora, faltam 5 pessoas exatamente para chegar a 10 mil seguidores no Instagram, né? Que é uma marca muito bacana. Então a gente está com muito trabalho para fazer. Então a gente está tentando associar muitos problemas que a gente está tendo e aí transformar esses problemas em soluções e tentar identificar que problemas são esses para outras pessoas, como clubes, como jogadores, como analistas e tal, né? Dentro dessa estrutura de definição. Acho que também é uma forma de ser mais organizacional, tanto é que a gente tem um operacional muito forte hoje dentro do campo analítico, focado tanto em organizar, né, serviços e organizar futures, né, que é a questão do laboratório. Então, hoje o laboratório do campo analítico é um laboratório muito forte e eu fico feliz por isso, porque eu elaborei isso de uma maneira muito técnica, como eu aprendi, como foi a minha formação em estatística. Então, foi ali um produto muito interessante, né? Então, a formação do campo analítico, ela levou 2 anos para ela estar pronta, ser elaborada e tá com perfil ali. Então, em 2022 e oficializa em 2023, a gente já tem os alunos ainda e transforma em campo analítico para a gente focar e ter a empresa forte no mercado, etc. Então, esse é o nosso, digamos assim, o nosso match point dessa semana. Vou tentar produzir mais vídeos para o canal de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente. E deixa um feedback aqui nos comentários pra gente conversar. Eu sei que muita gente vê.
Tem vídeo que tem 4 visualizações numa semana, e depois tem 17 na outra, tem um vídeo de 13 mil visualizações e por aí vai. Então a gente está recebendo muita visualização, o que é muito importante, e principalmente em nosso dilema das redes, né? Que a gente vive. Ter cultura é o que sobrevive uma empresa, e o quanto isso é forte é o que mantém ela associada ao processo de vitórias. Então, até a próxima. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês por chegarem até aqui.